Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula para o segundo ano do nosso projeto Vitória Ensina em Casa. Hoje nós vamos estudar matemática, certo? Para o segundo ano. Eu me chamo professora Cristian Ferrão e vamos lá? Bem, o que vamos aprender hoje? Vamos aprender o que são gráficos e tabelas, como identificar informações em gráficos e tabelas, conhecer tabelas de dupla entrada e vamos resolver algumas situações, problemas envolvendo gráficos e tabelas. Antes da gente começar a nossa aula, de hoje com os nossos conteúdos, eu quero perguntar para você aí de casa. Lembra da nossa aula passada que eu ensinei para vocês como confeccionar o bingo da adição? E aí, me contem, como é que foi? Conseguiram confeccionar? Brincaram com os amigos? Brincaram com mamãe, papai? E aí, quero ver, hein? Quero ver todo mundo craque lá no conteúdo da aula passada, de adição. Esse foi o nosso desafio, não foi, da aula passada? Espero que vocês tenham gostado. Agora, nós vamos entrar no nosso conteúdo de hoje. O que são gráficos e tabelas e para que serve? E aí, vamos lá. Gráficos e tabelas é uma forma da gente organizar as informações para ficar mais prático para a gente acessar, para a gente ler, para a gente entender. E olha só, a gente usa gráficos e tabelas no nosso cotidiano. Quer ver só uma situação? Imagina que a gente vai lá, no nosso supermercado, mais próximo da nossa casa, e aí, para não esquecer de nada, e nem para comprar e passar, gastar mais do que tem, do que levou para gastar, a gente faz uma tabela. E aí a gente coloca, o que a gente vai comprar numa coluna, feijão, arroz, biscoito, Danone. E na outra coluna a gente vai colocar os valores dos itens que a gente vai comprar, para a gente fazer, acompanhar se a gente vai conseguir comprar tudo que a gente colocou lá que estava precisando. Então, vejam, isso é uma tabela simples. Aqui, nós vamos ver alguns tipos de gráficos. E aí, eu tenho gráficos em formato de pizza, tá vendo? O primeiro aí, em formato de pizza. Tem o gráfico em formato de coluna. E tem o gráfico em formato de linhas. Todas essas formas são chamadas de gráficos, certo? E aí, sobre nossas tabelas, eu tenho dois tipos de tabela. Tem essa, que são as tabelas simples, turminha de segundo ano. Olha só como é a organização de uma tabela simples. Eu aí tenho, no lado esquerdo, o produto que eu coloquei na minha tabela, no caso, abacaxi e maçã. E do lado direito, eu tenho os valores dos produtos que eu coloquei na minha tabela. E por que uma tabela simples essa que vocês estão vendo? Porque, percebem que a gente só tem, duas informações. A gente tem o que é, no caso, o produto, e tem o valor. Então, são informações bem simples, para a gente acessar de uma forma bem prática. Mas não existe só tabelas simples, não. Existem tabelas que têm mais informações. Olha só, essas daqui são as tabelas de dupla entrada. E aí vocês devem estar se perguntando, por que de dupla entrada? Olha só, dupla, lembra o numeral 2. Então aí, tabela onde tem duas entradas, duas informações.
Tabelas de duas entradas, elas trazem para a gente duas informações, como está aí na telinha de vocês. Vamos analisar essa tabela de dupla entrada. Eu tenho aí, ó, o jogador e tenho aí, ó, Pedro, José, Fábio. Depois do nome do jogador, eu tenho a primeira informação sobre o jogador, que é a altura. Então, aí eu tenho 1,65 m para Pedro, 1,98 m para José e tenho 1,70 m para Fábio. Essa é a primeira informação. A segunda informação que eu tenho a respeito dos jogadores é o peso. 80 quilos para Pedro, 100 quilos para José e 98 quilos para Fábio. Percebam que eu digo que é uma tabela de dupla entrada porque eu tenho, ó, duas informações a respeito dos jogadores. Então, eu tenho uma dupla informação a respeito dos jogadores. Conseguiram diferenciar tabelas simples e tabelas de dupla entrada? Então, já que agora a gente já sabe o que é uma tabela simples, que é aquela que só vem com uma única informação, e o que é uma tabela de dupla entrada, que é aquelas tabelas que vêm mais de uma informação, no caso, duas informações, a gente vai para o nosso primeiro exercício. Vamos lá? Observem junto comigo. Aí, nesse exercício, na atividade 1, eu não tenho uma tabela, eu tenho um gráfico. E o título desse gráfico é Esporte Favorito do Segundo Ano D. Então, eu já sei que o conteúdo que tem nesse gráfico é sobre os esportes favoritos do segundo ano D. E aí eu tenho assim, ó, observe o gráfico e responda a questão. Eu tenho aí, ó, basquete. E aí eu tenho, ó, o gráfico de basquete que chega até mais ou menos, né, 12 crianças optaram por basquete. Embaixo de basquete eu tenho futebol. Leiam comigo o gráfico. Quantas crianças optaram que seu esporte favorito era o futebol? Em média aí, ó, eu tenho entre 7 e 8 crianças, não é isso? Tem o judô, que teve um percentual menor, ó, entre 5 crianças. E tem o balé, que foi, ó, passou na frente de todos os outros. Teve mais ou menos aí umas 15 pessoas que optaram por balé. E aí, depois de analisar esse gráfico, a gente vai responder: qual esporte obteve mais votos? Gente, como é que eu, analisando o gráfico, eu consigo saber qual esporte que teve mais votos dos alunos do segundo ano? Olha só. Bora observar. Qual foi o esporte que teve mais votos? O que está mais azulzinho, que a linha está mais azulzinha, que a coluna está mais azulzinha. A gente teve aí, ó, o esporte vencedor. Qual foi? Qual foi? Isso mesmo, escutei daqui. O balé. O balé foi o vencedor, foi o esporte que teve mais votos. Olha aí, ó. Com 15 votos, estou vendo que todo mundo está muito craque em analisar gráficos e tabelas. E aí vem a segunda questão. Qual esporte teve menos voto? Qual foi o esporte que foi menos votado? Que quase ninguém preferiu? Vamos observar o gráfico. A gente tem aí, ó, o judô, onde a listrinha azul está bem pequenininha, bem recuada. A gente tem aí o judô com mais ou menos 5 votos, não é isso, gente? Então, o judô foi o esporte que teve menos votos. Vamos ver se está certo? Isso, acertamos. Judô, sim, com 5 votos. E aí?
Todo mundo já está craque na observação de gráficos e tabelas? Posso ir para a nossa situação 2, nossa questão 2? Vamos lá para a nossa atividade 2. Na atividade 2, eu não tenho mais um gráfico, eu tenho uma tabela, isso mesmo. E digo mais, essa tabela, ela é uma tabela simples. A gente já sabe, né, o que é uma tabela simples. Vamos ler o enunciado da questão juntos. Vamos lá. Joana foi ao supermercado e fez uma tabela simples para não esquecer de nada. Observe a tabela abaixo. E aí eu tenho aí os produtos que Joana colocou na tabela dela. Tem o biscoito, tem o refrigerante e tem o banana. E aí o biscoito está custando R$ 4,00, o refrigerante está custando R$ 8,00 e a banana está custando R$ 5,00. A pergunta é: quanto Joana gastará para comprar todos os itens? E aí, turminha de segundo ano, qual é a ideia, qual é a operação matemática que eu vou usar para saber quanto que Joana vai gastar para comprar todos os itens? E aí, vamos pensar juntos. Se ela quer saber quanto vai dar o total, eu preciso, adicionar os valores de todos os produtos. Então, a gente precisa fazer uma operação matemática de adição, ou mais conhecido por vocês como continha de adição. Vamos fazer a continha junto comigo aqui no quadro? Vamos lá, de olho aqui no quadro comigo. Vou colocar aqui, R$ 4,00 foi o preço do biscoito, não foi isso? R$ 8,00 foi o preço do refrigerante e quanto foi mesmo a banana? R$ 5,00. Colocar aqui, R$ 5,00 a banana. E aí a gente vai adicionar esses valores. Aqui eu tenho 0, mais 0 e mais 0, que vai dar 0. E aí, coloco aqui, referente à casa da unidade, o 0. Resolvi a casa da unidade, vou resolver agora a casa da dezena. Vamos lá. 4 mais 8, ou 8 mais 4, dá no mesmo. Vamos lá. 8, contem comigo. 9, 10, 11, 12. E 12 mais 5, quanto vai dar? Isso mesmo, 12 mais 5, 17. E aí, vejam só quanto foi que Joana gastou para comprar todos os itens da lista. R$ 17,00. Vamos conferir comigo lá no slide se realmente está certa a nossa resposta, a nossa operação. Vamos lá. R$ 17,00. Corretíssimo. Essa turminha do segundo ano é muito fera na adição. Muito sabido, muito espertos, hein? Agora, nós vamos para a nossa terceira questão, terceira atividade. E olha só o que temos aí. Observe a tabela abaixo e responda as questões a seguir. O título dessa tabela, a gente está vendo que é, quantidade de crianças do Colégio Bola Mágica. Esse é um colégio aí, que eu criei aqui na minha cabeça. E aí eu tenho, segundo ano, terceiro ano e tenho outras séries lá, né? Lá no finalzinho da tabela. A pergunta é, qual é a turma que tem maior quantidade de meninas? Observem aí, turminha do segundo ano.
Esta é uma tabela de dupla entrada, porque eu tenho aí, ó, duas informações a respeito da mesma turma. Eu sei, por exemplo, observando a tabela, que o segundo ano tem 15 meninas e 9 meninos. E eu quero saber qual é a turma que tem maior quantidade de meninas, de meninas. Vamos observar para responder? E aí de casa, você colocou qual? Qual turma tem mais meninas? Isso mesmo, olha aí a resposta correta. O segundo ano, ele ganhou. A quantidade de meninas do segundo ano é superior às demais turmas. Muito fera vocês, hein, turminha do segundo ano? Muito fera mesmo. E agora, já que a gente entendeu tudo sobre tabelas e gráficos, eu vou propor um desafio para vocês aí de casa. Eu quero que vocês confeccionem o seu gráfico com materiais recicláveis. Como é que eu vou fazer isso, professora? Olha só, eu tenho certeza que aí na sua casa tem tampinha de garrafinha PET, tem papelão, tenho certeza que tem. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um papelão ou uma cartolina e vai colocar primeiro o título do seu gráfico, que é o título que eu vou dizer agora, ó. O título do nosso gráfico vai ser o meu esporte favorito, que foi o que a gente trabalhou aqui, lá no comecinho da aula. E aí vocês vão perguntar aos amiguinhos da rua de vocês, qual é o seu esporte favorito? E eles vão começar a dizer, você vai fazer essa pesquisa e eles vão começar a responder, futebol, vôlei. Aí você vai coletar essas informações no caderno, escrever, e vai formar o seu gráfico da seguinte forma. Se o meu amigo João escolheu futebol, eu vou colar, ó, no futebol, uma tampinha de garrafa. Depois eu perguntei ao meu amigo Paulo e ele também escolheu futebol, então eu vou colar outra tampinha de garrafa, porque foram duas pessoas que escolheram o mesmo esporte, certo? E aí você vai construir, confeccionar com os materiais que vocês têm em casa um gráfico com tampinhas de garrafa, cartolina ou papelão, certo? Vamos lá realizar esse desafio. Quero ver como é que vai ficar as informações do gráfico de vocês. Quero ver se vai ficar correto, certo? E aí, gente, essas são as referências da nossa aula de hoje, certo? E eu deixo uma frase para vocês, né? Uma frase de despedida da nossa aula. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Autor desconhecido. Essa é a frase que eu deixo para vocês. Então vamos lá, gente, nesse processo de sempre estar conhecendo, estudando, seja na escola física ou seja na aula pela TV ou na aula online com a sua professora lá. Sempre a gente, ó, ganha conhecimento e nunca perde tempo. Um grande abraço para vocês. Um grande beijo. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!